Bom dia a todos. Voltamos aqui de novo. Hoje vamos falar aqui de energia elétrica. O que é energia elétrica? Por que essa lâmpada está acesa? Ah, porque tem um polo negativo aqui, tem um polo positivo aqui. Sim, mas de onde vem a energia elétrica? O que é energia elétrica? Ora, isso aqui é energia elétrica. Esse alicate é energia elétrica. Essa faca também é energia. Esse lápis é energia elétrica. Essa fita isolante também é energia elétrica. Ah, não. Isso aqui tudo é energia. Eu sou energia. Isso aqui é energia. A energia é tudo. Mas por que a energia é tudo? Porque nós somos átomos. E os átomos criaram tudo. Isso aqui, isso aqui, isso, essa mesa, tudo. Tudo é energia elétrica. Ah, e por que algumas coisas conduzem e outras não conduzem? Por quê? Porque na fabricação eles modificam o estado do átomo, criando tudo. Oxigênio é energia. A gente respira energia. O ser humano é uma máquina perfeita. Por que é uma máquina perfeita? O ser humano é a imagem e semelhança de Deus, o Criador. Imagem e semelhança de Deus, uma máquina perfeita. O ser humano foi feito por Deus, mas o ser humano é energia. A matéria é átomo. O átomo está em tudo, então tudo é energia. Vamos pensar assim? Tudo é energia, isso tudo é energia. Pensa assim, dessa forma. O ar que a gente respira o quê? Energia. Como se forma o oxigênio? Quem estudou sabe. Como se forma? Através dos átomos. Então, a energia, a gente respira oxigênio. Agora uma coisa interessante. Entendemos aqui que a gente é energia. Nós somos energia. O que acontece quando você fica nervoso? O que acontece quando o ser humano fica nervoso? Ele soa. O ser humano soa. Ele fica nervoso, ele soa, ele tem pane, ele fica estressado. Por que o ser humano fica estressado? Porque o ser humano soa? Vamos parar para pensar um pouquinho? Quando o ser humano fica estressado, ele excita os átomos do seu corpo. O que é excitar os átomos do corpo? Quando o ser humano soa, ele também excita os átomos do seu corpo. Vocês estão entendendo? Nós somos energia e também precisamos de energia para viver. Ah, claro, a gente precisa de comida. Não, a gente não precisa da comida. Nós precisamos do que tem na comida. O que vocês não conseguem ver. O que nós não conseguimos ver. É disso que a gente precisamos. Nós precisamos de energia. A gente respira o oxigênio. O que é? Energia. A gente bebe a água. O que é a água? Feita de energia. A água é composta por átomos. Então é o que está dentro da água e o que dá dentro do oxigênio que nós precisamos para viver. Então preste bem atenção. Os átomos nós somos átomos, fomos feitos por átomos. Os átomos são a matéria, tudo. Tudo isso aqui que vocês estão vendo é energia. Tudo.
Então, átomos, eles estão sempre em movimento. E nós somos átomos. E os átomos estão sempre em movimento dentro do nosso corpo. Então, nós, seres humanos, podemos mudar a frequência em que esses átomos se movimentam dentro do nosso corpo. Como isso, Jean? Quando a gente corre, a gente sua. Os átomos, eles estão ali quando a gente está parado, sentado, sossegado, tranquilo. Os átomos, eles estão em uma frequência X. Vamos dizer assim, X. Uma frequência, a gente não sabe, uma frequência X. Um determinado valor de frequência. Vocês estão entendendo? A partir do momento que o corpo humano começa a fazer uma caminhada ou correr, ele está excitando os átomos. Ele está criando uma forma de tensão, excitando os átomos. Quando os átomos começam a se excitar, eles variam a sua frequência, pulando de um para o outro dentro do seu corpo. Porque a gente sabe que os átomos, os elétrons positivos vêm em direção aos elétrons negativos. Existem átomos negativos e átomos positivos. E eles ficam em constância dentro do seu corpo. Então você correu, aumentou a frequência dos átomos e o seu corpo começa a suar. O que significa isso? Seu corpo começa a gastar energia. E você começa a suar, a transpirar. E se você parar de correr e se sentar numa cadeira, ou em qualquer lugar, você começa a normalizar, porque a frequência dos átomos baixa. E de que outra forma a gente consegue também alterar a frequência dos átomos no nosso corpo? Através dos nossos pensamentos. Para pensar. Se você começar a pensar em coisa ruim, se você botar isso na sua cabeça e começar a pensar em coisa ruim, em que as coisas não vão dar certo, você começa a ficar nervoso. E você começando a ficar nervoso, tem pessoas que soam de tanto nervoso que ficam. É preciso correr para o hospital que a pessoa começa a passar mal. Você excitou a frequência dos átomos do seu corpo através do que você pensa, através do pensamento que está dentro da sua mente. É por isso que é tão importante manter a mente sempre com pensamentos bons, coisa positiva, coisas que elevam você. Porque o ser humano é como uma antena. O ser humano é uma máquina perfeita. A mente do ser humano, ela funciona como uma estação de rádio. Se você sintonizar os seus pensamentos, a sua mente, em coisa ruim, a todo momento, o seu corpo vai responder por isso. O seu corpo começa a responder por isso. A sua mente sintonizou em coisa ruim. A frequência do seu corpo muda. Instantaneamente. Vocês entenderam? Depois a gente prossegue com assuntos sobre energia, corpo humano e outras coisas.